Aleluia. Amém? Nós estamos terminando nosso mês da família. Obrigado. É lógico que a família sempre vai ser prioridade para nossas vidas. Eu louvo a Deus pela sua vida aqui, que mesmo com a pequena chuva você veio. Nós, Canela Verde, nós temos trauma de chuva aqui. O pessoal vê uma chuva, fica com medo, não é? Mas eu louvo a Deus pela sua vida, que não viu o obstáculo. Você focou na bênção de Deus, que Deus tem algo, uma palavra para a sua vida, amém? Muitos nossos irmãos ficaram com medo da chuva, não vieram, né? Mas a gente não pode ficar com medo da chuva. Eu sei que a chuva é trágica, principalmente no Rio Grande do Norte, não é? Mas a gente não pode ficar com medo dela. A gente, quando trabalhar na chuva, tem que trabalhar, né? Se tiver alguém com uma doença, a gente tem que ir para o médico. A gente não pode parar mesmo, pelo menos não aqui no Espírito Santo, né? Infelizmente, nossos irmãos do Sul, eles tiveram que parar, ainda estão parados. Nós vamos continuar orando. A Igreja Nazareno está lá, ativa lá no Sul, através do nosso Ministério de Compaixão. A Igreja Nazarena do Brasil, ela levantou mais de 180 mil reais para ajudar nossas famílias, nossos irmãos lá no Sul. Mas ainda é muito pouco diante da necessidade. Nós vamos ter que ajudar a reconstruir, não é só as igrejas, mas as casas dos nossos irmãos que perderam tudo. Não é? A gente não consegue ajudar todo mundo do Rio Grande do Sul. Então a gente tem que focar naquilo que a gente pode, que é os nossos irmãos. Agora a água baixou, tomara que a chuva não volte a subir de novo, mas se você procurar a igreja, você pode no Instagram ver Nazareno Poá, Poá, que é Nazareno de Porto Alegre. Você pode ver a igreja ali onde está o superintendente, a gente distribuindo os alimentos para os vizinhos e também para a igreja. Alimentos foram doados ou comprados. No nosso caso aqui, a gente doou, a gente deu a oferta para eles comprarem. Então você pode ver ali, algumas igrejas perderam tudo, as igrejas ficaram perdendo tudo. Uma das nossas igrejas em Eldorado, a água passou o teto da igreja. Ela passou o teto, então foi tudo, até a parte elétrica foi tudo. Eu acho que vai ter que derrubar a igreja toda e construir uma nova ali. Mas nós estamos orando para os nossos irmãos ali. Vamos orar também pelo pastor Uziel, que está com chikungunya. Misericórdia, né? Então vamos orar para ele, que está com chikungunya aí. Vamos orar para que ele possa se recuperar também. Mas vamos aqui para o nosso texto. Vamos falar sobre família e vamos terminar sobre fechando as brechas. O texto diz o seguinte, lá em Marcos capítulo 9, a partir do verso 14, fala: quando eles se aproximaram dos outros discípulos, viram numerosa multidão ao redor deles e os escribas discutindo com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, ficou surpresa e correndo até ele o saudava. Então Jesus perguntou: o que é que vocês estão discutindo com eles? E um no meio da multidão respondeu: mestre, eu trouxe até o Senhor o meu filho que está possuído de um espírito mudo. E este, sempre que se apossa dele, lança-o por terra, e ele espuma, range os dentes e vai definhando. Pedi aos seus discípulos que os expulsassem, mas eles não puseram. Então Jesus exclamou: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Traga o menino até aqui. E eles o trouxeram. Quando ele viu Jesus, o espírito imediatamente agitou o menino com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo isso está acontecendo com ele? O pai respondeu: desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajuda-nos. E olha o que eu destaquei, a resposta de Jesus. Ao que Jesus respondeu: se o Senhor pode, tudo é possível que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé.
Vendo Jesus que muita gente estava se reunindo, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno a você, saia deste menino e nunca mais entre nele. E ele, gritando, agitando-se muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos disserem: morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando Jesus entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que nós não podemos expulsá-lo? Jesus respondeu: esse tipo de espírito só pode ser expulso por meio de oração. Nesses dias, eu acredito que você deve ter visto na televisão, nas redes sociais, pelo menos um desses destaques que tiveram anunciando aí nas nossas notícias. Eu tenho certeza que foi mais destacado que o outro, foi esse adolescente que matou os pais, matou o pai, matou a mãe, matou a irmã, e a razão por que ele matou o seu pai, sua mãe e a sua irmã foi porque os seus pais tiraram o celular dele, deixando ele de castigo. Ele ficou com tanta raiva dos seus pais, porque tiraram o celular dele, que o pai dele, que era policial, ele pegou a arma do pai, porque ele sabia onde o pai escondia a arma, ele matou o pai com um tiro na testa. Quando a mãe chegou e viu o pai, o marido dela, na cozinha morto, ela grita, ela começa a gritar, ele dá um tiro nas costas dela, e quando chega a irmã, ele falou que a irmã poderia, ele até gostava da irmã, imagina se não gostasse. Ele disse que até gostava dela, mas como eu achava que ela podia atrapalhar ele mata também a irmã. E mesmo matando, ele ficou com tanta raiva que pegou uma faca e ficou esfaqueando a mãe dele. E ele disse que fez isso de raiva. E ele mesmo liga para a polícia, 2 dias depois, porque ele não estava aguentando o mau cheiro. E depois que o policial perguntou a ele por que ele fez isso, ele disse ainda que não se arrependia e fazia tudo de novo. Mas caso como esse, eu podia mostrar um monte para vocês. Só vou mostrar um outro diferente, para não ficar só o filho matando, não é, os pais. Uma mulher é acusada de matar a filha no Paraná, ela fez isso há muitos anos atrás, mas só agora descobriram onde ela estava. Ela matou a filha para ficar com a guarda do neto, para ficar com o neto para ela. Ela queria criar o neto, certamente a filha dela não, porque era filha dela, ela mata a filha dela para ficar com o neto pequeno. 17 anos depois, a polícia descobre ela, mas aquela criança tem 17 anos e fica sabendo que a pessoa que estava criando ele esse tempo todo só criava ele porque matou a sua mãe. Você imagina a cabeça desse menino, que era criado pela avó, porque a mãe tinha morrido, só ele não sabia que quem matou a mãe dele foi a própria avó que o criava. Assim está as famílias desse mundo. É claro que esses são casos extremos, mas me responda uma pergunta simples. Quantos casais felizes com seu casamento você conhece? Tenta colocar na sua mente algum número. Quantos casais felizes com seu casamento você conhece? Tenta colocar um número. Tentou colocar algum número? Agora, quantos casais infelizes você conhece? Quantos casais você conhece que não estão felizes no seu casamento, que vivem brigando, que não estão bem, que estão aquela vida que parece às vezes de irmão, irmã, já não tem mais nenhum tipo de paixão, amor. Eles vivem
de forma, ou sobrevivem juntos, quantos você conhece? Quantos dentro da sua família você pode dizer, aquele casal, aquele meu tio, aquela minha tia, o meu avô, a minha avó, meu pai e minha mãe, meu primo e minha prima, eles são o exemplo, o casamento deles, eles têm problemas, mas eles são felizes, eles vivem bem. Quantos você conhece? E na sua família, quantos você conhece que vive debaixo de briga, confusão, situação difícil? Quantos vem na sua cabeça? Ouso dizer que o número que veio na sua mente de casais que estão bem é bem menor do que o número que você consegue perceber de casais que não andam tão bem, mesmo dentro da igreja. Mesmo dentro da igreja, mesmo entre nós crentes. O que está acontecendo com as famílias? Esse texto aqui, nós precisamos prestar atenção nele, mas antes eu quero gerar para você um desafio. Você crê que Cristo pode ser o instrumento de transformação da sua família? Você crê nisso? Porque as coisas acontecem mediante a nossa crença, a nossa fé. Você crê que Cristo pode ser o instrumento de transformação da sua família? Você crê? Então dá um glória a Deus aí. Você crê de verdade? Crê? Dá um crê. Você crê pela fé ou crê só porque tem que falar que crê? Se você crê, eu quero que você permita, você vir aqui, porque você sabe que Deus tem uma palavra para a sua vida, e mais do que isso, Deus quer transformar a sua família. No meio desse caos que está acontecendo em tantas famílias, eu quero que a sua família seja um oásis. Eu quero, se alguém pensa num número, uma família que está bem, ela lembre da sua. Mas para Deus transformar a sua família, você precisa responder para mim algumas perguntas. Eu vou fazer. A primeira é: o diabo está agindo na vida de alguém na sua casa? Você tem essa percepção, essa sensibilidade que o diabo talvez esteja agindo na vida de alguém na sua casa? Olha esse texto aqui. Esse texto, o pai desse menino teve uma sensibilidade de perceber que o problema dele, da família dele, do filho dele é espiritual. Ele não precisou de nenhum discípulo falar para ele que Jesus, dizer que o filho dele estava endemoniado. Ele não precisava. Na verdade, ele tinha a sensibilidade de dizer: é demônio. E olha, ele podia dizer que era uma doença. O filho dele não falava, estava mudo e não sabia por quê. E tinha hora que o filho dele dava um ataque lá. O filho dele surtava, ia para o fogo, ia para a água, se agitava para lá e para cá. Ele podia dizer que era um surto. Ele podia dizer que era um tipo de doença que ninguém sabia qual era. Mas não, aquele homem teve a sensibilidade de perceber: olha, o meu filho é endemoniado, o problema dele é espiritual. O problema do meu filho é espiritual. É interessante, se você estudar o livro de Marcos, você vai perceber em dois textos. Um está no capítulo 7 de Marcos, que eu não vou ler aqui por causa do tempo. E outro é esse texto que nós lemos no capítulo 9 de Marcos. Nos dois textos, duas crianças estavam endemoniadas. Criança. Por que eu sei que é criança? Porque ele chama de menino. Talvez não era uma criancinha, mas talvez era um junior, um pouquinho maior, mas era um jovem, demoniado. E se você chegar no capítulo 7, chega não agora um pai, mas chega uma mãe, Ciro Fenícia, uma grega, e chega até Jesus dizendo: a minha filha está endemoniada. Ela também tinha essa sensibilidade de saber que a filha dela era demônio. E ela chega para Jesus. Tanto, e perceba que o livro de Marcos, ele tem o cuidado de colocar que num texto foi a mãe que chega até Jesus dizendo que o seu filho está endemoniado. No capítulo 9 é um pai.
para dizer que tanto o pai quanto a mãe pode ter essa sensibilidade de perceber que o problema do seu filho, o problema da sua casa, é um problema espiritual, tem um demônio ali. Você consegue ter essa percepção de talvez na sua casa existe alguém que está sendo oprimido pelo diabo? Será que nós temos essa percepção que aquele homem teve? Ou, em vez disso, se nós estivéssemos no lugar daquele homem, ou daquela mulher do capítulo 7 de Marcos, Sírio-Fenícia, será que a gente ia dizer, olha, é demônio? Ou nós íamos falar, não, é uma doença, é um problema psicológico, é um surto, é uma depressão, é um ataque de ansiedade. Tudo isso, todas essas coisas existem, dica de passagem. Existem problemas emocionais, mas existem também problemas espirituais. E talvez você tenha essa sensibilidade de perceber que o problema de alguém da sua casa pode ser espiritual, pode ser uma opressão, pode ser até o extremo endemoniado. Está endemoniado, está oprimido, está sendo usado pelo diabo. Você consegue ter essa sensibilidade? Por isso eu venho a um segundo problema, segunda pergunta, desculpe. Aonde está o problema? Como pode uma criança estar endemoniada? Porque a criança é inocente. Como pode uma criança estar endemoniada? Como pode uma criança estar sendo usada pelo diabo? A ponto que essa criança usada pelo diabo, ela não conseguia falar, ela surtava a ponto de ir para um fogo, ir para a água. Imagina o desespero daquele pai quando essa pessoa surtava com um demônio. Como é que pode uma criança fazer isso? Se você parar um pouquinho, tanto no texto do capítulo 7, como esse capítulo 9, onde as duas crianças estavam endemoniadas, em nenhum dos dois textos Jesus foi na criança para expulsar o demônio. A do capítulo 7, a criança nem estava lá. Jesus falou, pode voltar para casa que a sua filha está liberta. Nesse do capítulo 9, Jesus chega lá, e aquela criança, mas não era a criança que Jesus queria tratar. O problema não estava exatamente da criança, mesmo a criança endemoniada. Mesmo quando o demônio viu Jesus, ele começou a gritar, cair e fazer um monte de coisa. O problema estava nos pais. Tanto na mulher sírio-fenícia como nesse, o problema estava com os pais. Eram os pais que abriram brechas e autoridade, porque os pais são autoridade de seus filhos, para o demônio entrar naquela criança. A gente não sabe exatamente o que os pais fizeram e quais são as brechas que os pais deram, mas você perceba que nas duas ocasiões, Jesus precisou que os pais se humilhassem, para aí sim ele operar. Aí sim o demônio sair dos seus filhos. Olha o texto que se você lembra o texto que eu destaquei, estava ali, o pai chegou para Jesus, se o Senhor puder, porque eu falei para os seus discípulos tirar o demônio, e nenhum dos seus discípulos conseguiu tirar o demônio, expulsar o demônio, nenhum deles. Eles até tentaram, mas não conseguiram. Se o Senhor conseguir, olha o que ele fala, se o Senhor dá jeito, ele chega no se, no talvez, portanto, e aí Jesus dá uma resposta para ele, se eu conseguir, se, Jesus chega para ele, você olha para o texto, se, e Jesus rebate dizendo, tudo é possível para quem crê. Ele joga a bola para o cara, se você crê, seu filho vai ser liberto, mas agora depende de você. E aí, ele se quebranta e diz, olha, me ajude na minha fé, eu creio.
Você percebe que ele diz: eu creio, ajuda na minha falta de fé, ajuda-me, Senhor. Na minha falta de fé vai me ajudando, eu creio. Ele começa a se quebrantar, e quando ele fala isso, quando ele diz que crê, aí Jesus Cristo repreende o espírito imundo. Aí Jesus Cristo vai até a criança, aí ele repreende, porque precisava primeiro que o pai se quebrantasse. Aí ele repreende, e quando ele repreende, Jesus fala: espírito mudo e surdo, eu ordeno a você, saia desse menino e nunca mais volte nele. Perceba que Jesus dá nome para esse espírito. Ele fala: é espírito surdo e mudo. Ele diz: esse demônio tem criado uma limitação nessa criança. A limitação de ela não conseguir falar, não conseguir escutar. Quando o diabo entra na vida de alguém, ele gera uma limitação. Quando o diabo entra numa família, ele gera uma limitação. Ele sempre vai gerar uma limitação. Mas agora que Jesus podia expulsar aquele demônio, por quê? Porque o pai se quebrantou antes. Porque o pai se humilhou. Se você for no capítulo 7, quando é que também o demônio sai na filha da mulher, do capítulo 7, Sírio Fenícia? Quando ela chega para Jesus e diz: olha, você podia me abençoar? E Jesus fala para ela: olha, eu vim aqui para abençoar o meu povo, o povo de Israel. Não vale a pena eu jogar pão para os cães. E ela diz: os cães também comem das migalhas que caem na mesa. Ela se humilhando: eu aceito as migalhas, basta as suas migalhas, que eu sei que o Senhor já vai operar na minha família. Ela se humilha. E ao se humilhar, Jesus diz: sua filha está liberta, pode voltar para casa. Agora Jesus espera a humilhação do pai. Quando um pai diz: me ajuda-me na minha falta de fé, quando ele se quebranta, quando ele se humilha, aí Jesus também vai naquela criança e expulsa aquele demônio. Porque o problema não estava na criança, o problema estava no pai. Porque era o pai que deu a brecha. Aonde está o verdadeiro problema na sua casa? Nem sempre o problema está na pessoa que o diabo está perturbando, mas naquele que estão dando as brechas para o diabo perturbar alguém. Porque o diabo vai perturbar sempre a pessoa mais fraca. A que traz mais confusão e estrago naquela família. Mas se o pai era o problema, porque o diabo não vai no pai? Porque isso não ia trazer tanta dor. A dor era o pai ver o filho naquele estado. Aquilo ia trazer muito mais dor do que o próprio pai endemoniado. Pergunte a qualquer pai zeloso que quando ele está vendo o filho dele doente, se ele não queria estar no lugar do filho. O diabo vai aonde pode trazer maior estrago na família. Mas quem estava também dando brecha ali era o próprio pai, porque ele não se quebrantava, ele não tinha ainda fé. Ele precisava se quebrantar, ter fé no Cristo. O pai precisava ser transformado. Você percebe o quanto a sua família precisa da sua transformação? E talvez a sua transformação vai fechar as brechas do diabo na sua casa. Talvez o que precisa para o diabo parar de oprimir, parar de ter legalidade de alguém na sua casa, é você ser transformado de forma plena. É você que talvez venha à igreja, que é crente, e o diabo diz: um crente, ele é crente, oh Deus, ele é crente.
Ele é crente? Olha como é que ele vive. Ele não tem relacionamento nenhum com o Senhor. A falsa fé dele gera uma brecha. Mas eu não vou perturbá-lo, porque se eu perturbá-lo, ele vai começar a buscar a Deus de verdade. Mas vou perturbar o seu filho. Eu vou na sua esposa. Eu vou na sua filha. Eu vou no seu neto. Eu vou aonde posso causar mais estrago. Aí eu quero falar com você algo. Alguém precisa ter autoridade na sua casa para expulsar o demônio. Sabe por que o diabo está dentro das famílias, mesmo em famílias de crente? Sabe por que o diabo entra ao ver uma brecha? Porque não tem ninguém daquela família com autoridade o bastante para expulsar o diabo. Perceba que os discípulos não teve autoridade para tirar aquele diabo. Não teve. Aquele homem não procurou primeiro Jesus. Um erro dele, ele devia ter procurado primeiro Jesus. Olha, antes de procurar alguém, irmãos, pode ser pastor, pode ser apóstolo, pode ser querubim, serafim, mas antes de procurar alguém, procura Jesus, irmãos. Ah, vou procurar o pastor. É ótimo, pastor. Eu, qualquer um. Mas antes, procura Jesus. Ah, aquele lá é bispo. Antes, procura Jesus. Eles procuraram os discípulos. Foram cada um deles. O que deu? Deu nada. Ninguém conseguiu expulsar aquele demônio. Foi para... Eu imagino a cena, na minha imaginação, eu fico imaginando ele chegando lá, e aí foi o Tiago e tentou, e o João tentou, aí chegou Pedro, aquele jeito dele, né, sanguíneo, agora vai, mas ninguém conseguiu expulsar, irmão. Eu imagino que Judas falou assim, ó, não me meto nisso não, porque eu sei que eu não estou legal para isso. Acredito eu que Judas era o que se escondia um pouquinho. Mas o resto ia, ninguém conseguiu expulsar. E aí, depois de procurar os 12, aí ele foi procurar Jesus. Jesus falou ainda, ô cambada de gente incrédula. Ninguém tem autoridade para expulsar esse demônio. Será que o demônio está alojado na sua casa? Será que ele está oprimindo e perturbando alguém porque não tem ninguém no seu lar com autoridade vinda dos céus para expulsar aquele demônio? Será? E é porque não tem autoridade que você talvez tenta se esconder e não perceber que algum dos problemas do seu lar é espiritual. Quando Jesus expulsa o demônio, acaba tudo, eles vão para casa e os discípulos ficaram assim, meio em dúvida. O que aconteceu que a gente não conseguiu expulsar aquele demônio? Eles chegam a Jesus, acaba tudo, já o pai foi embora, aquela criança foi embora, eles chegam para Jesus e dizem, Jesus, por que a gente não conseguiu expulsar aquele demônio? Jesus dá uma resposta extraordinária que nós, crentes, às vezes não entendemos de forma plena. Olha o teu texto em Romanos. Olha lá a resposta de Jesus. Preste atenção nessa resposta de Jesus do livro de Marcos. Esquece a resposta de Jesus do livro de Mateus, mesmo que seja um texto conhecido. Parecido, mesmo lugar. Mas Jesus diz, porque esse demônio só sai com o quê? Oração. Esse demônio sai com o quê? Oração. Com que sai aquele demônio? Oração.
Aqui ele fala jejum e oração? Em Marcos ele fala isso? Não. Pode ler. Mateus vai falar isso. Mas Marcos não diz isso. Agora, se você olhar depois em casa de Mateus, olha lá o texto de Mateus e vê se não está em colchete o jejum. E quando está um texto em colchete, quer dizer o seguinte, em toda a Bíblia, em alguns pergaminhos antigos, isso está escrito, outros não está. Então a gente não sabe. Quando está em colchete, quer dizer, a gente não sabe. A gente está colocando, mas vamos colocar em colchete, porque com os pergaminhos antigos, esse texto está, em outros não está. Então a gente fica meio em dúvida. Aí eles colocam o colchete. Isso não quer dizer que a Bíblia não deixa de ser Bíblia. Nós somos tão honestos ao traduzir a Bíblia que a gente faz questão de falar isso. Mas aqui em Marcos ele faz oração. Por quê? Porque quando a gente, oração e jejum, tem a mesma finalidade, gerar intimidade com Deus. Tanto oração quanto jejum tem a mesma finalidade, gerar intimidade com Deus, relacionamento com Deus. Só que às vezes a gente coloca o jejum como se a gente precisasse de um rito para expulsar o demônio. Temos que criar um ritual para expulsar o demônio, um exorcismo. E nesse ritual tem que ter o jejum, nesse ritual tem que ir para o monte, nesse ritual tem que orar de madrugada. Não. Aqui, quando fala oração, ele está dizendo, tem diabo que só sai quando você tem relacionamento com Deus. Não adianta agora ser o crente. Não adianta agora dizer que tem fé. Não adianta agora chamar o sangue de Jesus, sai em nome de Jesus. O diabo sabe se você tem relacionamento com Deus ou não. E tem diabo que só sai com quem tem relacionamento com Deus. Quando ele diz oração, ele está falando, vamos começar a orar agora. Não. Aqui tem diabo que só sai quando você tem um relacionamento com Deus. Porque esse é o poder do relacionamento. Quando temos relacionamento com Deus, nós temos autoridade vindo do próprio Deus. E olha que Lucas diz, tendo Jesus convocado os 12, deu-lhe poder e autoridade sobre quem? Sobre os demônios, até para curar doença. Você passa a ter autoridade de Deus através do seu relacionamento com o Senhor. Eu quero terminar aqui com um experimento, vou chamar aqui meu amigo Severino para me ajudar. Um Severino é bom, 2 então, irmão? Viu? Ó, eu não ia conseguir fazer isso que você fez sem derrubar. Tu vai ver que eu vou acabar derrubando alguma coisa aqui. Eu quero te mostrar aqui como ilustração, que ilustração fica mais fácil para você lembrar, né? Tomara que eu não faça nenhuma melequeira aqui. Mas eu quero te falar sobre relacionamento. Esse relacionamento que vai te dar poder de expulsar o demônio na sua casa. Eu quero primeiro que você repita comigo. Somos transformados por meio de um relacionamento. Eu sou o que sou através dos relacionamentos que eu tive e que eu tenho. Deixa eu te explicar uma coisa. O que te transforma são relacionamentos. Sabe quem você é? Sabe esse jeito que você é? Você é assim, na maior parte, 90%, vou botar 80%, baseado nos relacionamentos que você teve. Relacionamento com seus pais, com os amigos, com o local, com o jeito. Ora, eu estava vendo um canal de YouTube de um rapaz que casou com uma japonesa. Ele chega lá no Japão e falou que tudo é organizado.
os relacionamentos dele, tudo é organizado, tudo é certinho. O que aconteceu com ele? Ele ficou tudo certinho. Ele acabou ficando organizado. Os relacionamentos dele acabou transformando quem ele era, mesmo ele sendo de uma cultura diferente. Nós somos o que somos, também por base dos nossos relacionamentos. Irmão, se você está numa cidade que todo mundo joga lixo na rua, você olha todo mundo jogando, você acaba jogando também. Mas se você um dia morar em Curitiba ou numa cidade que ninguém joga, os relacionamentos, mesmo que não sendo íntimos, te transformam, você não joga mais. Ninguém joga, você também não joga. Os relacionamentos, mesmo aqueles que não são íntimos, está no meio de pessoas, elas nos transformam. Nós somos transformados, mudados por meio de relacionamentos. A única coisa que pode nos mudar, nos transformar, é se nós tivermos um relacionamento com Jesus, oração que traz autoridade. Quando nós passamos a ter um relacionamento com Jesus, faz de conta, eu sei que isso aqui é meio roxo, mas vamos colocar isso aqui como se fosse o sangue de Cristo, ou Cristo. Quando Jesus entra na sua vida, o que ele faz? Ele transforma você. Você não é mais aquela pessoa. Mas essa transformação que Cristo nos dá, não é uma forma que todo mundo vai ser igual ao outro, mesmo todos nós queremos ser igual a Cristo. Nós queremos ser igual a Cristo, mas não vamos ser todo mundo igualzinho. Jesus não vai agir cada um da mesma forma. A forma que Cristo vai me moldar no seu relacionamento é diferente da sua. Então, Cristo vai tocar na outra pessoa aqui e vai transformar ela de forma diferente. Mas sempre quando somos tocados por Jesus, nós mudamos. Nós somos transformados. Cada um, Jesus vai trabalhar de uma forma, vai ser transformado de uma maneira, mas todos nós vamos ser transformados. Agora, que cristianismo é esse que Cristo nos toca e não nos transforma? Por que Ele não nos transforma? Porque simplesmente não temos relacionamento com Ele. E se não temos relacionamento que somos transformados, também não temos autoridade contra os demônios. Mas existe um outro problema, um problema até típico da nossa cultura. Quando você aceitou a Cristo, eu tenho certeza, se foi genuíno, verdadeiro, Jesus te transformou. Cada um de uma forma. Você precisou parar de mentir. Não, você não tinha problema com mentira, você precisou parar de beber. Não, você nem bebia nem mentia. Você precisou tirar o vazio do seu coração. Eu, quando me converti, não bebia, não fumava. Eu parecia até crente aos olhos do não crente, porque eu não gostava de farra, dormia cedo. Mas eu tinha um vazio no coração, e Jesus muda, preenchendo esse vazio. Mas qual é o nosso grande problema? Típico da nossa cultura, dos nossos relacionamentos. Nós não nos aprofundamos, nós não criamos um relacionamento mais estreito com Jesus. A pessoa aceita Jesus, é um pouquinho transformado e para aqui. Ela para aqui, ó. Mas a Bíblia diz que o relacionamento com Cristo tem que crescer. Eu não posso ficar só no que Jesus tocou. Porque aí eu aceitei a Jesus, ele entrou e tocou e começou um processo de transformação. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que eu tenho que fazer isso, ó. Tem que entrar aqui. E Jesus, eu tenho que estar em Cristo. Aqui eu estou com Cristo. Eu preciso estar em. Em, sabe o que é, irmãos? Ele vai entrando, 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 até que eu estou dentro dele. Não é ele dentro de mim. Porque só eu dentro dele que eu sou transformado. Ele dentro de mim, ele só grita: ô fulano, não faz isso não! Ô, não faz esse pecado! Ele grita. Ele grita. Mas tem hora que mesmo ele gritando, sabe o que você faz? Não estou ouvindo, que nem criança.
Jesus gritar com você não gera a transformação radical que vai expulsar alguns demônios da sua casa. Mas Ele, em você, quando você está em Cristo, Ele não está dentro de você mais, é você que está dentro dele. Tamanho é o relacionamento que você tem com Ele. Ele vai transbordando na sua vida. Por isso que ele diz, rios de água viva fluirão do seu ventre, vai transbordar em você. Ele vai transbordar tanto em você que ele vai transformá-lo e te dar autoridade. E essa transformação sua vai impactar as pessoas que estão ao seu redor, que vai derramar em você. E você vai ter autoridade para expulsar o demônio da sua casa. Você vai ter autoridade. Você não está simplesmente orando pelos seus filhos. Você tem autoridade para expulsar os demônios que estão perturbando os seus filhos. Mas antes de fazer isso, você tem que estar em Cristo. Por quê? Porque eu preciso desse relacionamento, eu preciso dessa autoridade, mas eu preciso também ser liberto, antes de ser instrumento de libertar outros. Eu não posso querer libertar um filho, um marido, uma esposa, um tio, uma avó, um neto, se eu mesmo não sou ainda liberto. E por que eu não sou mesmo crente, mesmo sendo tocado? Porque eu não estou eu estou com. E eu estacionei aqui, estacionei com Cristo, ainda não cheguei no em Cristo. A sua família precisa da sua transformação. Feche seus olhos. Você não veio aqui à toa. Você veio aqui porque Deus tem uma palavra para a sua vida. Por isso eu louvo a Deus, porque mesmo diante da chuva, dos obstáculos, do desânimo, você chegou aqui. E você chegou aqui porque Cristo quer fazer uma obra espetacular na sua família. Aleluia. Começando com você. Você precisa ter um relacionamento com Cristo, a ponto de você estar em Cristo. Cristo precisa libertar você, para te usar para libertar outros na sua casa. Cristo precisa revestir você com a sua autoridade, para você expulsar os demônios que estão tentando destruir a sua família. Por isso eu faço uma pergunta simples para você. Você quer ser essa pessoa que vai ser usada por Deus na sua família, que vai ter esse relacionamento com Cristo, que vai ter essa autoridade dos céus? Talvez você ficou estacionado com Cristo, mas agora você precisa estar em Cristo, cheio dele, dentro dele. Você quer pagar o preço, aceitar o desafio de ser o instrumento de transformação da sua família de verdade? Eu quero te convidar a todos a ficarem de pé agora, e eu quero que você aceite esse chamado de Deus para transformar a sua casa. Chamado de Deus. A gente quer transformar a nação, a cidade, o mundo. Ô, irmão, antes de tentar transformar o mundo, o Brasil, que tal você ser usado para transformar a sua família? Você quer aceitar esse desafio? Se quer, sai do seu lugar, vem aqui no altar e falar com o Senhor: eu quero aceitar esse desafio, Pai. Eu quero estar em Cristo. Eu quero ser usado pelo Senhor, eu quero ter autoridade dos céus. Eu quero estar cheio de Ti, Pai. Eu quero ver o Senhor, Pai.
imundando meu ser, eu quero estar em Cristo. Aleluia. Senhor Jesus, Pai amado, precisamos ser íntimos do Senhor. É quando nos relacionamos contigo que somos transformados, porque o que nos transforma são os nossos relacionamentos. Somos o que somos, porque somos fruto do meio do qual nos relacionamos. E queremos ser, Pai, homens e mulheres de Deus, porque estaremos nos relacionando intimamente contigo, Senhor. Nos liberte, Pai, nos liberte, Senhor, nos liberte dos nossos pecados, nos liberte, Pai, de nós mesmos, porque não podemos ser instrumentos de libertação se nós mesmos estamos presos. Comece em nós, Pai. Comece em nós o seu agir nas nossas famílias, Senhor. Comece em nós, Pai. Não queremos estar estagnados, estando com Cristo, mas queremos uma intimidade mais profunda. Queremos estar em Cristo, queremos ver o Senhor se derramando em nós através do Teu Espírito Santo, Pai. Queremos estar dentro de Ti, Pai, dentro de Ti, Senhor. Aceita o nosso quebrantamento aqui, Pai. O Senhor só expulsou o demônio daquele garoto quando o Pai se quebrantou, e nós estamos aqui nos quebrantando diante de Ti, Pai. Porque queremos que o Senhor possa nos revestir com a autoridade que vem de Ti, e nós queremos falar para os demônios que tentam atrapalhar a nossa casa, tenta perturbar os nossos relacionamentos conjugais, tenta, Pai amado, influenciar os nossos filhos. Queremos dizer: saia daqui em nome de Jesus. Porque tem demônios que só saem quando oramos, nos relacionamos contigo, e nos relacionamos por meio da oração. E por isso queremos, Pai, ter o Senhor aqui conosco. Vai usando cada um, vai enchendo cada um com o Teu Espírito, Pai, para que possa sair daqui para suas casas, expulsando aquele demônio que está ali alojado, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, aleluia, glória a Deus.